Em fevereiro de 2026, o cantor americano Oliver Tree lançou um videoclipe para sua música Flowers. Na produção, ele aparece como piloto, caminhando por um pátio de aeronaves e posando entre dois helicópteros. A letra do refrão diz: "Coloque flores no meu túmulo, porque vou te odiar até o dia em que eu morrer." 4 meses depois, em 14 de junho de 2026, Tree morreu em um acidente aéreo no Rio de Janeiro. Seu helicóptero colidiu com outra aeronave no Recreio dos Bandeirantes. Ele tinha 32 anos. Para a estatística, é uma coincidência trágica. Para a lógica, um acaso improvável. Mas para Carl Jung, seria algo diferente. Seria sincronicidade. E se aquela coincidência estranha que aconteceu com você também não fosse apenas coincidência? E se, em certos momentos da vida, o mundo externo parecesse responder exatamente ao que está acontecendo dentro de você? Você pensa em alguém que não vê há anos e essa pessoa manda uma mensagem. Você sonha com um símbolo e no dia seguinte ele aparece repetidamente ao seu redor. Você está em dúvida sobre uma decisão importante e de repente encontra uma frase, uma conversa ou um acontecimento que parece falar diretamente com você. Seria isso acaso? Ilusão? Ou existe uma relação mais profunda entre a mente humana e os acontecimentos da realidade? Neste vídeo, vamos explorar esse fenômeno sob a lente do psicanalista Carl Jung e entender por que certos acontecimentos parecem chegar exatamente no momento em que mais precisamos deles. Carl Jung foi um dos grandes nomes da psicologia do século XX. Médico psiquiatra e fundador da psicologia analítica, Jung dedicou sua vida a estudar os sonhos, os símbolos, os mitos, a religião, a alma humana e aquilo que ele chamava de inconsciente coletivo. Jung percebeu que existem conexões na nossa vida que desafiam as leis da física tradicional. Ele percebeu que, às vezes, o que acontece dentro da nossa cabeça e o que acontece no mundo físico se alinham de uma forma tão perfeita que o termo coincidência se torna raso demais. Para explicar esse mistério, Jung criou um conceito que mudaria para sempre a forma como entendemos a nossa relação com o universo. Ele chamou isso de sincronicidade. E tudo começou com um besouro que bateu em uma janela. Estamos em Zurique, por volta de 1930. No consultório de Carl Jung, o clima era de um impasse intelectual. Jung, que já havia rompido com Freud anos antes, estava mergulhado no estudo das camadas mais profundas da alma. Ele recebia uma paciente chamada Maggie Reichstein, que, embora extremamente inteligente, era o que ele descrevia como psicologicamente impenetrável. Essa mulher possuía um intelecto refinado, mas sua lógica era tão rígida que nada parecia tocá-la emocionalmente. Ela tinha uma explicação racional para tudo. Para ela, o inconsciente era apenas uma teoria, e os sonhos, meras sobras do dia anterior. Jung sentia que, enquanto aquela armadura racional não fosse quebrada, a cura seria impossível. Até que em uma tarde específica, a paciente começou a relatar um sonho que havia tido na noite anterior. No sonho, alguém lhe entregava uma joia preciosa, um escaravelho de ouro. Para quem estuda mitologia, o escaravelho não é um inseto comum. No Antigo Egito, ele era o símbolo de Khepri, o deus do sol que renasce a cada manhã. O escaravelho representa a transformação, o renascimento da alma, mas para aquela paciente era apenas um sonho curioso. Enquanto ela falava, Jung ouviu um ruído suave atrás de si, um toque rítmico no vidro da janela. Ele se virou e viu um inseto voador batendo contra a vidraça, tentando entrar na sala escurecida, atraído pela pouca luz do interior. Jung abriu a janela e capturou o animal no ar. Era um Cetonia aurata, o escaravelho comum das rosas, um besouro cuja carapaça verde-dourada brilhava quase como ouro. O mais impressionante, aquele tipo de inseto raramente aparecia naquela região, naquele horário ou sob aquelas condições climáticas. Era um evento improvável por si só. Jung fechou a mão, voltou-se para a paciente e disse as palavras que mudariam a vida dela. "Aqui está o seu escaravelho." Naquele momento, a barreira racional da paciente desmoronou. Não havia explicação lógica, estatística ou biológica que pudesse justificar por que o símbolo exato do seu sonho
apareceu fisicamente na janela de um consultório no segundo em que ela o mencionava. O mundo interno dela e o mundo externo haviam colidido. O acaso tinha um rosto, uma cor e uma mensagem. Jung afirmou que esse caso permaneceu único em sua experiência. Nada comparável aconteceu com ele depois, mas foi o suficiente para mudar sua visão sobre a realidade. A partir daí, a terapia dela avançou. Jung percebeu que, em momentos de grande tensão emocional, o mundo parecia responder. Não por acaso, mas por alguma conexão que a ciência ainda não nomeava. Ele precisava de um nome para esse fenômeno. Foi assim que nasceu a sincronicidade. O caso do escaravelho, no entanto, não foi isolado. Décadas depois, o caso de Oliver Tree emergiria como um exemplo perturbador do mesmo princípio em ação. Tree havia construído sua carreira com videoclipes visualmente marcantes. Em 2018, no clipe do sucesso Hurt, ele já havia encenado o momento posterior à sua própria morte. Na gravação de ficção, seu corpo é removido de uma via pública por bombeiros após sofrer uma queda fatal enquanto voava. A cena mostra o instante seguinte à sua morte, uma representação que, na época, parecia apenas uma escolha estética. Em fevereiro de 2026, veio o clipe de Flowers. Na produção de 2 minutos e 27 segundos, Tree interpreta um piloto e caminha por um pátio de aeronaves. A cena final é particularmente inquietante. Ele sobe em uma escada carregando binóculos e posa para a câmera, posicionado exatamente no meio de 2 helicópteros. A letra do refrão, como mencionamos, fala em flores no túmulo e em odiar até o dia da morte. 4 meses depois, em 14 de junho de 2026, o helicóptero de Oliver Tree colidiu com outra aeronave no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Todas as 6 pessoas a bordo morreram. Tree tinha 32 anos. Para quem acompanhava seu trabalho, os sinais estavam ali. O cantor não apenas descreveu a própria morte em suas músicas, ele a encenou visualmente, anos antes de acontecer. E quando aconteceu, foi exatamente como ele havia representado. O que a estatística chamaria de coincidência se torna, sob a lente de Jung, algo diferente. Oliver Tree estava, talvez sem saber, conectado a um arquétipo de morte e transformação. O símbolo do helicóptero, a queda, o corpo sendo retirado da rua, tudo isso apareceu em sua arte antes de se manifestar na realidade. Não se trata de premonição no sentido mágico, trata-se de sincronicidade, a manifestação no mundo externo de algo que já estava presente no mundo interno. A mente de Tree, mergulhada em seus processos criativos, produziu imagens que o mundo depois confirmou. Esses casos mostram que a sincronicidade não é uma simples coincidência. Então, o que exatamente a define? Jung propôs que a sincronicidade é um princípio de conexão que não depende de causa e efeito. É o que ele chamou de conexão acausal. Isso significa, literalmente, uma conexão sem causa. Quando você pensa em uma música antiga e ao ligar o rádio ela está tocando, o seu pensamento não causou a transmissão da rádio e a rádio também não causou o seu pensamento. Não há uma corda invisível puxando um evento em direção ao outro. Eles são independentes e ainda assim estão conectados. Mas se não é a causa que os une, o que é? A resposta de Jung é tão simples quanto profunda. Eles são conectados pelo significado. Para que uma sincronicidade aconteça, 2 mundos precisam se cruzar no mesmo instante do tempo. O primeiro mundo é o seu mundo interno, um sonho, um desejo, uma intuição, uma angústia profunda. O segundo mundo é o mundo externo, um acontecimento físico, um objeto que surge, um encontro inesperado. Separados, esses 2 eventos não fazem sentido, mas quando eles acontecem ao mesmo tempo, a sua mente percebe um elo que a ciência não consegue medir. Você sente o choque do significado. É como se a realidade externa estivesse traduzindo em matéria aquilo que a sua alma está vivendo em silêncio. Jung identificou 3 categorias de sincronicidade. Primeiro, coincidência de um estado psíquico com um evento externo simultâneo. Segundo, coincidência de um estado psíquico com um evento externo simultâneo, mas distante no espaço. Terceiro, coincidência de um estado psíquico com um evento externo distante no tempo. Ou seja, tempo e espaço são relativos nos fenômenos sincronísticos.
Eles acontecem independentemente das leis da física tradicional. Para Jung, isso era a prova de que a mente humana não está isolada dentro do crânio. Nós não somos observadores solitários trancados em uma caixa de osso olhando para um mundo morto. Ele resgatou um conceito antigo da filosofia: o unus mundus, o mundo unitário, a ideia de que, na camada mais profunda da existência, a matéria e o espírito não estão separados. Eles são apenas duas faces da mesma moeda, duas linguagens diferentes expressando a mesma verdade. Quando o inconsciente precisa muito nos dizer algo que a nossa mente consciente está ignorando, ele usa o mundo físico como um espelho. Por isso, uma sincronicidade nunca é apenas uma coincidência de sorte. Uma coincidência te faz sorrir por um segundo. Uma sincronicidade te faz parar e pensar. Ela te dá um calafrio na espinha. Ela carrega uma atmosfera que os antigos chamavam de luminosa, a sensação de estar diante do sagrado, do inexplicável. Jung percebeu que as sincronicidades não acontecem por acaso. Elas têm uma condição essencial, repousam sobre fundamentos arquetípicos e têm um fator emocional. Os casos que ele documentou mostram que os eventos sincronísticos acontecem em momentos de crise, de transição, de grande intensidade emocional. A paciente do escaravelho estava em um momento de crise, totalmente perdida e inerte. Oliver Tree, em seus processos criativos, estava mergulhado em temas de morte e transformação. Temas que Jung identificaria como arquétipos profundos do inconsciente coletivo. Por quê? Porque nesses momentos de caos, a mente consciente, aquela parte lógica que tenta controlar tudo, fica fragilizada. As defesas do ego caem. É aí que o inconsciente coletivo consegue enviar suas mensagens com mais força, usando o mundo exterior como um canal. Não é acaso, é a realidade tentando restaurar o equilíbrio. Jung sabia que, para ser levado a sério, precisava de mais do que casos clínicos. Ele precisava de bases científicas. Foi aí que encontrou Wolfgang Pauli. Pauli foi um dos criadores da mecânica quântica, ganhou o Prêmio Nobel de Física e descobriu o princípio da exclusão. Mas Pauli também era um homem com crises profundas, o que o levou a se tornar paciente e depois amigo de Jung. Durante anos, eles trocaram cartas e ideias e perceberam algo surpreendente. A psicologia de Jung, mergulhando no fundo da mente, encontrava um lugar onde a lógica comum não funcionava. E a física de Pauli, mergulhando no fundo da matéria, encontrava exatamente a mesma coisa. No mundo quântico, as partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Elas se comportam como matéria quando são observadas, mas como ondas quando ninguém está olhando. O fenômeno que mais chamou a atenção dos dois foi o emaranhamento quântico. Duas partículas que já estiveram conectadas podem ser separadas por bilhões de quilômetros. Se você altera o estado de uma, a outra reage na mesma hora. Não há sinal viajando entre elas. Não há tempo para que uma cause um efeito na outra. A conexão é instantânea, invisível e acausal. Pauli olhou para o universo quântico e viu conexões sem causa. Jung olhou para a mente humana e viu a mesma coisa. Eles chegaram à conclusão de que a sincronicidade é o emaranhamento quântico da vida cotidiana. Hoje, estudiosos da física e da filosofia discutem essa relação dentro do conceito de monismo de duplo aspecto. A ideia de que o mental e o físico são dois aspectos de uma mesma substância. Jung explicou esses fenômenos com sua teoria do inconsciente coletivo. Abaixo da nossa mente pessoal, onde guardamos memórias e traumas, existe uma camada mais profunda que todos os seres humanos compartilham. É um oceano de energia psíquica, cheio de símbolos ancestrais chamados arquétipos. Para Jung, a matéria física e esse inconsciente coletivo estão enraizados no mesmo solo. Por isso, quando um arquétipo é ativado dentro de você, por uma crise, um amor, uma mudança, a própria matéria do mundo pode se mover em resposta. A sincronicidade não é uma violação das leis da natureza. É uma lei que a gente ainda não aprendeu a medir. Mas como isso funciona na prática? Como aprender a ler esses sinais? Jung sugeria o que ele chamou de atenção flutuante, uma postura aberta, sem obsessão. Se você passar o dia procurando sinais,
vai encontrar apenas a sua própria mente projetando desejos. A verdadeira sincronicidade te pega de surpresa. Quando algo estranho acontecer, não tente explicar com a lógica e imediatamente. Em vez disso, pergunte: o que isso está tentando me dizer sobre o momento que estou vivendo? Por exemplo, você está pensando em mudar de carreira e 3 pessoas diferentes, sem ligação nenhuma, falam sobre a mesma profissão na mesma semana. O universo não está decidindo por você. Ele está refletindo um desejo que já amadureceu dentro de você. A sincronicidade é como uma bússola da alma. Ela não resolve os problemas, mas mostra onde o caminho está aberto. No fim, a teoria da sincronicidade nos dá algo muito maior do que uma explicação para coincidências. Ela é um remédio contra a maior doença do nosso tempo, a sensação de estar sozinho no universo. A ciência moderna nos ensinou que somos poeira cósmica, que o universo é frio e indiferente. Mas quando uma sincronicidade acontece, essa sensação de isolamento se desfaz. Naqueles segundos em que o mundo físico parece espelhar a sua alma, o universo está dizendo: você não é um estranho aqui. Os seus pensamentos, as suas dores e os seus sonhos importam. Eles estão conectados ao tecido da própria realidade. Como Jung escreveu, nós nascemos em um momento dado, neste lugar dado, e assim como os vinhos antigos, temos as qualidades do ano e da estação em que nascemos. A sincronicidade nos mostra que há uma teia invisível que liga todas as coisas. Não somos robôs observando uma máquina. Somos fios de uma mesma tapeçaria viva. E de vez em quando, a realidade pisca para nós. Um piscar que só parece coincidência para quem ainda não aprendeu a enxergar a trama por trás do acaso. Agora eu gostaria de fazer uma pausa e convidar você a olhar para trás. Pense na sua própria história. Qual foi aquele momento em que você sentiu que o universo estava falando diretamente com você? Aquela coincidência que você guarda na memória porque, até hoje, ela te arrepia quando você lembra? Aquela que você tentou explicar, tentou racionalizar, mas no fundo sabia que algo ali escapava à lógica. Você já parou para pensar que talvez esses momentos não sejam exceções? Que talvez eles sejam lembretes, piscadelas da realidade, nos mostrando que você não está tão sozinho quanto imagina. Que os seus pensamentos, as suas dores e os seus sonhos mais profundos não são ecos perdidos no vazio, mas fios que se entrelaçam na mesma trama que tece o mundo. Se este vídeo tocou você de alguma forma, talvez não tenha sido por acaso. Talvez tenha sido exatamente o que você precisava ouvir neste momento. Não ignore isso. Compartilhe sua história nos comentários. Sua coincidência pode ser exatamente a mensagem que alguém aqui precisa encontrar hoje. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco, ative o sino de notificações e deixe seu like. Eu sou o Kaison, e essa é a minha contribuição